Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Mundo Record News de sexta-feira. Depois que o Ministério Público de São Paulo tenta prender novo líder da maior facção criminosa do Brasil, a Polícia de Minas Gerais também está procurando. E segundo a investigação, o suspeito trabalhava no consulado de Moçambique, na Belo Horizonte. O cônsul de Moçambique afirma que por nenhum momento suspeitou que Marcos Roberto Almeida, o Tuta, pudesse ter qualquer ligação com a criminalidade. Ele foi contratado de acordo com todas as normas legais do consulado. Foi levantada a ficha criminal, inclusive junto à Justiça Federal, onde não constava e ainda não consta nenhum crime contra Marcos Roberto. Os documentos foram enviados ao Itamaraty. Para mim é uma surpresa. O consulado contratou ele com toda a documentação que qualquer funcionário precisa de ter, que é os nada consta, que é o nada consta criminal, o atestado de bons antecedentes. Segundo o consulado, Tuta trabalhou lá em 2018 e 2019. A função dele era captar parceiros comerciais para o país africano. O cônsul esclarece ainda que Marcos Roberto não recebia salário. O consulado pagava os encargos sociais e ele receberia 5% de comissão se conseguisse que empresas brasileiras atuassem em Moçambique. Mas, como não estava captando negócios, acabou sendo desligado. Marcos Roberto continua foragido. O Ministério Público diz não ser possível afirmar que ele usava a função do consulado como facilitador para a prática de crimes. Tuta não constava no radar das investigações em Minas, um estado estratégico para o crime organizado por ter a maior malha viária do país. 10% dos membros da facção estão no estado de Minas Gerais, algo em torno de 3.000 a 3.500 faccionados. Cidades de Mato Grosso do Sul são cobertas por fumaças e a região do Pantanal combate a incêndios continua intenso. A fumaça densa das queimadas escurece Campo Grande. Há dias, o fumaceiro também toma conta da cidade de Corumbá, na região do Pantanal. O município lidera o ranking nacional de focos de incêndio. Enquanto a vegetação seca continua a pegar fogo, a cortina densa de fumaça se forma e viaja por quilômetros. E o combate às chamas ganhou reforço de brigadistas do Paraná. Como nós estamos com uma vegetação extremamente seca, com baixa umidade e ventos secos, quentes e velocidade rápida, nós temos grande chance de ter vários incêndios florestais nesse período ainda. O mês de setembro ainda nem terminou e já apresenta o pior cenário de focos de queimadas no Pantanal desde 1998, quando o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, iniciou as medições. Do início do ano até agora, já foram identificados, só no bioma Pantanal, mais de 15.000 focos de calor. A ajuda do governo federal já foi aplicada em 200 horas de voo para garantir o lançamento de jatos d'água. As queimadas seguem sem controle também na região do Cerrado. O Parque Nacional das Nascentes do Rio Taquari já teve metade de toda a sua área consumida pelo fogo. Em meio à devastação na unidade de conservação, surge uma boa notícia. Esses filhotes de cateto, uma espécie de porco do mato, foram resgatados e passam bem. Já estão fora de perigo. Entre eles, outros animais também que nós já avistamos também, já prestamos os devidos cuidados também. De Brasil, não também para Moçambique, onde o Porto de Pesca de Beira já recebe navios de grande porte, uma satisfação para o diretor de porto e também de armadores. Inaugurado em outubro do ano passado, o Porto de Pesca da cidade da Beira já recebe navios de grande porte. Outrora, os trabalhos de descarregamento em navios de grande porte, tal como estes, ocorriam no porto comercial. Hoje, com a capacidade instalada no Porto de Pesca da cidade da Beira, navios de grande porte já começam a escalar este ponto. E este é o segundo a ocorrer em menos de 2 semanas. Então, se esses navios vêm, significa que vão responder àquilo que foi o investimento realizado pelo governo. Para o país também é um ganho enorme, porque a população acaba consumindo pescado com condições adequadas, né? Porque as condições sanitárias estão aqui criadas. O primeiro navio cargueiro que escalou o Porto de Pesca da cidade da Beira na semana passada
transportava 500 toneladas de produtos pesqueiros e este 70 toneladas. Em simultâneo estão a ocorrer também descargas, né, das embarcações de pesca, né, que saíram da faina, desde onde estão a descarregar também. Então, está o cargueiro de carapau, mas também do outro lado estão a acontecer descargas de pescado que foi capturado aqui mesmo em Moçambique, no território nacional. Então, tudo está acontecendo em simultâneo, todos estamos a ganhar. Os armadores que outrora usavam o porto comercial mostram satisfeitos com as condições criadas no porto de pesca da cidade da Beira. Como devem saber, nós estávamos a descarregar este produto no outro porto, que naturalmente não é apropriado para este tipo de produto. A aceitação dos navios de peixe aqui é uma vantagem muito grande. Primeiro porque este porto observa todas as normas sanitárias que obrigam para este tipo de produto. O cais de porto de pesca da cidade da Beira foi ampliado e modernizado para receber em simultâneo 16 embarcações de pesca industrial. A chegada dos navios de grande porte demonstra a capacidade instalada nesta nova infraestrutura. Também para informações de Covid, um grupo de países ricos com apenas 13% de população global já compra mais de metade de vacinas contra o Covid em desenvolvimento. As 5 principais vacinas candidatas que estão em fase final de testes serão capazes de fornecer 5,9 bilhões de doses, o suficiente para imunizar cerca de 3 bilhões de pessoas. Entre os que garantiram cerca de 51% dessas doses da vacina estão os Estados Unidos, Japão e nações da União Europeia. A necessidade de uma vacina é cada vez mais urgente, principalmente agora que o continente europeu vive um aumento no número de novos casos. O registro da última semana foi maior do que no pico da pandemia nos meses de março e abril. A Espanha tem a maior taxa de novas contaminações, com 1/3 dos casos na capital Madrid. O governo espanhol anunciou um plano que prevê restrições na circulação de pessoas. Portugal também vive um aumento dos casos. Cidade de Wuhan, onde que surge Covid-19, recebe o primeiro voo internacional após o início da pandemia. Os funcionários do aeroporto usaram um cartaz para dar boas-vindas aos 60 passageiros que vieram de Seul, capital da Coreia do Sul. Ao desembarcar na China, eles passaram por uma triagem e receberão acompanhamento por 14 dias. A rota Seul-Wuhan foi a primeira a ser liberada, mas ainda este mês outras 2 podem ser retomadas. 6 companhias aéreas de carga e uma de passageiros já reiniciaram a rota para Wuhan. Já a população de Israel volta ao confinamento para conter a propagação de vírus. Engarrafamento, corrida ao supermercado e pessoas aproveitando as últimas horas de liberdade. Essa é a última noite antes de um bloqueio nacional de 3 semanas em Israel, o primeiro país a retomar o confinamento. É também a véspera do Ano Novo Judaico, um feriado geralmente celebrado em família. Este ano, as pessoas terão que ficar em casa para conter a disseminação do coronavírus. O país tem visto aumento no número de casos. Em julho, passou de 1.000 e neste mês chegou aos 6.000. Todas as escolas e empresas não essenciais devem permanecer fechadas. 6.000 policiais e 1.000 soldados vão fiscalizar o bloqueio e o uso de máscara nas ruas. Na semana passada, cerca de 9.000 multas foram dadas a pessoas que estavam sem a proteção em locais públicos. O valor da multa é equivalente a R$ 700. Os cidadãos só são autorizados a se afastar até 500 metros de onde moram, exceto para emergências e práticas esportivas. E nota volta para o Brasil, onde que na São Paulo já está liberado aulas para universidades, que começa 7 de outubro. Desde o final de março, ou seja, há quase 6 meses, escolas e faculdades de São Paulo estão assim, vazias. Mas numa entrevista coletiva hoje, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou o início de retomada das aulas presenciais. Em relação aos alunos de 0 a 17 anos, nós vamos liberar, a partir do dia 7 de outubro, as atividades extracurriculares.
Por enquanto, as crianças ainda não vão voltar de forma integral. O resultado divulgado do teste sorológico mostra que pelo menos 6 em cada 10 crianças pegaram o coronavírus e não apresentaram sintomas. Por isso, existe o risco de levar a doença para casa. Em relação aos adultos, há informações mais positivas, como, por exemplo, reduções no número de mortes e internações. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, também falou sobre o retorno das aulas em todo o país. Para acelerar o processo, ele destacou a liberação de verba para aquisição de itens de higiene, desinfecção dos ambientes, pequenos reparos e readequação das salas, incluindo melhorias na internet. A União Europeia disponibiliza para Moçambique 50 milhões de euros. Parte desse dinheiro vai ser para pessoas afetadas por ataques na Cabo Delgado. Numa reunião que juntou o governo moçambicano, a Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte, a União Europeia anunciou a disponibilidade de 50 milhões de euros, dos quais 25 milhões são destinados a assistir a cerca de 300 mil pessoas deslocadas dos ataques terroristas em Cabo Delgado. Atualmente estamos com 50 milhões de investimento da União Europeia, uns 25 da ajuda humanitária imediata e mais 25 para desenvolvimento. Devíamos acrescentar todo o apoio aos Estados-membros, portanto são números importantes, mas nós estamos a olhar para o futuro. Nós queremos que Cabo Delgado, devido à magnitude e importância dos desafios, também um enorme potencial que tem que estar muito alto na nossa lista de prioridades para o país. A delegação moçambicana era liderada pelo ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, que falou das estratégias traçadas no que tange a Agência do Desenvolvimento Integrado do Norte. O nível de violência que temos assistido tem chocado a todos e tem estado no topo da prioridade do governo. Nossa estratégia de atuação é uma estratégia desenhada em várias dimensões. Existe a dimensão da segurança que está a ocorrer no terreno, não só em Cabo Delgado, mas em todo o país. Existe a estratégia de desenvolvimento que acaba a todas as instituições do Estado, mas com a DIN, naturalmente, a ganhar protagonismo agora no que diz respeito à promoção do desenvolvimento integrado da região norte. O ministro destacou o papel da União Europeia e realçou que aquele bloco é um parceiro importante e estratégico para o país. E na Cabo Verde, o governo anuncia 20 mil contos para construir morros, limpa estradas e apoia famílias afetadas por chuvas na São Vicente. Rui Figueiredo faz esse anúncio depois de visita a várias zonas na ilha para onde há efeitos de chuva. Para fazer face aos estragos provocados pelas chuvas na ilha de São Vicente, o governo vai apoiar a Câmara com um pacote de 20 mil contos para construir morros, limpar estradas e apoiar famílias cujas casas foram afetadas pelas chuvas. Informação avançada pelo Ministro da Integração Regional. O governo vai ter um pacote de financiamento para todas as ilhas afetadas pelas chuvas. E aquilo que a Câmara Municipal de São Vicente nos transmitiu até este momento, os gastos rondam os 20 mil contos. Nós vamos, enquanto Governo, juntamente com aquilo que está a ser alocado, ter um fundo global para esta emergência e as necessidades de São Vicente certamente serão atendidas. Relativamente às pessoas com dificuldades de habitação ou em habitações precárias, Rui Figueiredo avança que o governo também vai encontrar uma solução intermédia junto com a autarquia são vicentina. As pessoas foram alojadas numa escola, mas sabemos que o alojamento na escola não é um alojamento que se pode considerar definitivo. Então, juntamente com a Câmara, vamos procurar uma solução intermédia, se for necessário, proceder ao arrendamento de casas para alojar as pessoas até que haja uma solução mais definitiva. É certo que a questão das construções clandestinas, as construções muitas vezes nas ribeiras ou nas encostas são um problema grave que todas as cidades de Cabo Verde enfrentam, a maior parte das cidades aliás, mas o Governo, atendendo à situação das pessoas, vai tentar, juntamente com a Câmara, dar uma resposta imediata à situação das pessoas que se encontram desalojadas. Uma ajuda que o presidente substituto da Câmara Municipal de São Vicente, Rodrigo Rendal, afirma que é de suma importância,
na medida em que é assintomático da preocupação do governo em auxiliar os municípios neste problema resultantes das chuvas. Agora não também confere outras informações internacionais com a jornalista Elizabeth Dias. Angola começa a notícia pelo menos 792 novas infecções para coronavírus registradas na Líbia. Já o Mundo ao Minuto da informa, Rússia registra 5.905 novos casos de Covid-19 na 24 horas. O país contabiliza mais de 1 milhão de casos desde o início da pandemia. Euronews destaca Covid-19, Israel entra no segundo confinamento apesar de protestos. VOA traz como destaque escândalo de dívidas ocultas. Guebuza será ouvido pela Procuradoria-Geral da República, mas EFLA nunca confia na órgão. Record Europa da notícia, na Portugal, mãe de bebê encontrado na varanda é um jovem de 15 anos. Por último, Al Jazeera traz como manchete: China realiza mais exercícios perto de Taiwan em visitas oficiais dos Estados Unidos da América. China, que reivindica a ilha democraticamente governada como disse ele, fala que exercícios de combate é para defender sua soberania. E para esta semana é tudo no Mundo Record News. Para mais informações do país e do mundo, confira na Fala Cabo Verde. Continuação de boa tarde. Fica agora com Hoje em Dia.